Hoje eu converso com um engenheiro que se tornou uma das maiores referências do mercado de luxo no Brasil. Ele se formou na PUC, no Rio de Janeiro, ele tem MBA em Gestão de Joalheria e Relojoaria pelo Instituto do CFH de Lausanne, na Suíça, além de cursos da FGV e Harvard Business School. Ele iniciou sua carreira na Gastern, onde trabalhou por mais de 25 anos, começando como vendedor, ocupando diversas posições de liderança até se tornar o CEO da empresa, sendo o grande responsável pelo processo de expansão internacional. Na JHSF, ele foi o responsável em trazer para o Brasil marcas como Hermès, Emílio Pucci, Jimmy Choo, Valentino. E é importante dizer que esse cara aqui na minha frente é uma lenda no IPO, onde desde 1999 ele faz parte da instituição, tendo ocupado diversas posições e hoje atua como chair na América Latina. Mas principalmente o que vale ressaltar é que ele é um lorde nas relações, extremamente cuidadoso, ponderado, sem perder o pragmatismo na execução e na construção. Um grande mentor. Richard Marzinski, que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Legal, Baza, obrigado. Poxa, a apresentação aí... Valeu, legal, obrigado. E Richard, eu quero começar já perguntando já da tua origem. Você é brasileiro, mas de família de imigrantes. Conta um pouco só sobre sua história, sua família, como é que foi sua infância? Olha, foi marcada, realmente a Segunda Guerra foi algo marcante na educação nossa, porque meu pai veio fugido da guerra com 14 anos de idade para o Brasil. Ele era alemão de origem, uma região que hoje é Polônia, as fronteiras Polônia e Alemanha sempre andavam para cá e para lá, mas ele veio para cá, né, graças ao Kindertransport. Foi um projeto da comunidade judaica inglesa que tirou da Alemanha 10 mil crianças. E o sonho era que a família toda viesse para o Brasil. Ele veio sozinho para cá com 14 anos para morar com um tio-avô distante. E aí começou a vida como office boy. Então isso foi uma coisa muito marcante. Ele casou-se com a minha mãe é de origem russa. Os pais da minha mãe vieram fugidos da Revolução Bolchevique. Então também tem essa marca do imigrante. E meu pai sempre tinha preocupação, né? Tanto é que eu perguntei, por que você não me chamou de Ricardo, chamar de Richard? Porque se a gente tivesse que um dia fugir para um outro país, é bom ter um nome internacional. Então meu irmão mais velho era Michael e o meu irmão mais novo era Fred, né? Michael e Federico, né? Mas sempre foi uma coisa assim, muito presente, essa coisa de lutar, fugir de uma guerra e essa sensação de incerteza e de preocupação com o futuro, né? Então isso dominou muito a minha infância. E quando você busca as lembranças das recomendações, né, os conselhos que você recebia de carreira do seu pai, ainda antes de pensar em faculdade, o que ele trazia para você? Já tinha talvez alguma orientação? Vai para esse caminho, vai para aquele outro? Ele sempre dizia que Hitler não deixou ele estudar, né? Que ele teve que se virar na vida e foi trabalhar com esse tio-avô dele como office boy, que era, na época, um joalheiro, e acabou ingressando na joalheria. Meu pai trabalhou sempre na joalheria, formou-se como gemólogo, e a coisa que ele mais dizia, não siga meus passos. Esse é um segmento da vaidade, mercado de luxo, ganha um diploma, seja engenheiro, advogado ou médico. Então, eu tinha uma preocupação muito grande de seguir uma carreira e não seguir os passos dele, né? Tanto que eu sempre tinha muito claro de que se eu fosse trabalhar no varejo, nem pensava no varejo, pensava como uma coisa muito mais na engenharia, como uma coisa mais sólida, porque medicina e direito não era muito a minha praia. Eu fui optar pela engenharia muito mais por exclusão, né? Uhum. Mas e aí quando você ali fazendo a faculdade de engenharia, começam os primeiros estágios, até então qual era o caminho que você falou, puxa, acho que eu vou pegar todo esse conhecimento de engenharia, para onde eu vou levar? Eu estava pensando muito mais na época de engenharia de computação, porque na época eram os mainframes, eram os IBMs 365 e tal, eram as linguagens de PL1, COBOL, Fortran. Então, eu enveredei para a área de engenharia da computação, não era nem um curso reconhecido na época. Trabalhei 5 anos como analista de sistemas numa empresa multinacional, mas logo vi que não era muito a minha praia, não estava muito feliz, era um trabalho muito solitário. Eu sempre gostei muito de relacionamentos, de estar com gente. E eu vi que ali não ia encontrar muito um caminho fértil para mim. E foi quando, de repente, surgiu essa questão da Gastern, porque
Meu pai era um sócio minoritário da Stern, e em 1980 a empresa decidiu já convidar cada sócio, já abrindo o caminho para a segunda geração, entrasse no negócio. Foi aí que eu decidi fazer esse MBA de gestão joalheira e relojoeira, e foi uma guinada na minha vida. Eu abri mão de um trabalho, eu já estava muito bem como engenheiro, né, e já estava alugando apartamento, já tinha um bom salário, mas eu não estava muito feliz, e realmente achei que seria uma oportunidade legal, de repente, de seguir um outro caminho e conhecer um pouco mais o universo do meu pai, que era um universo que eu não conhecia, que ele sempre foi muito assim, ele sempre me proibiu muito de estar envolvido, engajado, acompanhar muito o trabalho dele. Eu acho que ele não queria que a gente se sentisse meio tentado a fazer alguma coisa por lá, né? E essa especialização na Suíça, Richard, a escolha já foi uma escolha óbvia, já era referência, você tinha outras opções, como que foi esse processo de escolha? Olha, quando eu comecei a me interessar como escolha, um caminho que você teria ou fazer um curso de gemologia, você ser um gemólogo, entender de pedras, de gemas, né? E eu não queria tanto isso, eu não sabia ainda se ia dar certo, se era alguma coisa que eu ia me encontrar. Um caminho bastante técnico. Muito técnico, exatamente. Eu não queria um caminho técnico, e aí eu encontrei esse curso pesquisando, que eu achei que era um build to suit perfeito para mim, que era um curso para jovens que ingressam no mercado joalheiro e que herdeiros, né? A Europa é muito comum você ter famílias joalheiras, né? As lojinhas, né? Uma pequena cidade na Alemanha, uma pequena cidade na Suíça, que famílias de joalheiros, e os filhos são educados, fazem esse curso. O requisito é que você tenha já algum curso de formação universitária, era muito mais um curso de aperfeiçoamento de conhecimento. Então, para mim, foi um curso que caiu como uma luva, porque me introduziu no segmento, deu noções técnicas, conhecimentos, bagagem, mas principalmente entender um pouco mais que mercado é esse, que segmento é esse. E o fato de ser na Suíça, é um curso que, na época, acho que o curso não sei nem se existe, acho que hoje em dia não existe mais, era patrocinado pelas indústrias relojoeiras suíças, porque as vendas de relógios eram muito feitas através de joalherias. Então, eles queriam educar, né, formação de jovens para dar seguimento à indústria relojoeira e joalheira. Então, foi muito interessante. Foi um ano que eu fiquei na Suíça e foi um curso que me trouxe... Eu estava recém-casado também, então foi quase que uma oportunidade de sair do Brasil e mergulhar nesse novo universo, né? E aí, na tua entrada na Stern, você acabou construindo a tua carreira, você cresceu ali, teve muita oportunidade. Quando você olha os fatores que fizeram você ascender na carreira, chegar até a posição de CEO, o que você considera que você trazia de habilidades ou comportamentos e atitudes para chegar onde você chegou, e o que talvez foram fatores que você não controlava, mas te beneficiaram de alguma forma? Não, o início não foi muito fácil, porque primeiro tinha uma questão de que uma preocupação muito grande que não houvesse nenhum tipo de nepotismo. Quer dizer, de alguma forma, o fato de eu ter um parentesco com alguém dentro da empresa, então eles queriam que de repente eu ralasse, e acho que foi um bom aprendizado. Seu pai ainda atuava na empresa? Atuava na empresa. E eu passei 2 anos como trainee, rodando a empresa inteira, tenho uma boa visão da empresa, e logo na sequência, como é uma empresa comercial, né, varejo, né, na época não tinha nem essa noção de mercado de luxo, era uma empresa de varejo, que foi sofisticando, e obviamente essa noção de mercado de luxo foi muito mais um conceito que surgiu nos anos 90. Nos anos 80 era as grandes redes varejistas, lojas e tal, e quando eu acabei esse trainee, essa rotatividade nos diversos segmentos da empresa, me colocar na área comercial, e aí eu fui trabalhar como vendedor, né? E na época eu me lembro, puxa, eu sou engenheiro, já estou com alguma experiência, e trabalhar como vendedor. Eu fiz um MBA fora. Eu fiquei assim um pouco na época, mas cara, foi a melhor lição da vida, que você aprender de baixo, sentir, né? O famoso barriga no balcão. Barriga no balcão.
sabe? Eu acho que para mim foi um grande aprendizado de você ter a visão do vendedor, barriga no balcão, as dificuldades. Então, isso me fez uma conexão, um entendimento do que é o varejo, de que é o trabalho de vendas muito maior. Então, acho que isso ajudou a moldar muito a minha formação e a minha bagagem de percepção, de entendimento do que é a área comercial. Porque depois, quando eu ingressei realmente depois do trainee, né, eles me perguntaram, você quer ir para que área? Você quer ir para a área técnica, a área de sistemas? Que tinha, obviamente, uma área de sistemas lá na sistema. Eu falei, não, eu quero uma área que eu possa lidar com pessoas, eu acho que eu quero ir para a área comercial. E aí, área comercial, lá fui para o barriga no balcão. Então foi uma trajetória, uma construção, e eu lembro que no início não foi fácil, porque você queria sugerir novidades, queria implantar. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito instigada, muito interessada em perguntar, em fazer, e eu me lembro que a resposta que eu mais ouvia, você é muito novo, né? E ou senão, olha, você é pago para fazer, não é pago para pensar. Então, esses tipos de respostas não são nada estimulantes, cara. Você pensar isso nos dias de hoje, vai dizer isso para um jovem que entra, né? Então, o início ali, eu falei, o que eu estou fazendo aqui e tal? Vou ter que gramar e tal. Mas foi importante para realmente moldar e construir a minha perseverança, a minha vontade de crescer e o meu foco no que eu queria realmente para mim. E durante a sua gestão, Richard, você coordenou o processo de renovação e reposicionamento da empresa, né? Levou a HSTN a uma das 4 maiores, né, joalherias do mundo. De onde vocês partiram e o que foi feito para chegar nessa conquista? Olha, os primeiros 10 anos ali foram de muita relação, né? Eu fui para a área comercial, fui ser vendedor, depois fui ser subgerente, fui gerente de uma loja, depois eu fui ser supervisor de um grupo de lojas, supervisor regional, depois virei diretor regional de vendas. Cerca de uns 8, 10 anos depois, eu cruzo meu caminho com o do Roberto Stern. O Roberto também entrou na empresa anos antes, também teve que gramar e seguir toda a trajetória. E aí, em 92... vagou uma posição em São Paulo, eu já era diretor comercial Norte e Nordeste, e vagou a posição de diretor comercial região Sul, que era a região mais rica do país, e eu vim para São Paulo, né? E de São Paulo, né, aí o Roberto já estava mais no comando da empresa, já era o sucessor da família que ia liderar o processo, então a gente fez uma dobradinha muito legal, foram 10 anos assim, de muita construção, o Roberto muito com o olhar para fora, né, e eu muito com o olhar para dentro, né, em termos de complementaridade. A gente precisava transformar a empresa, mudar a cultura, né? Ele, em termos de... se a primeira geração foi muito focada na pedra, na gema, que dá valor à joia, Roberto tinha muito uma preocupação de construir a marca, o branding, né? O que dá valor a uma joia não é só a gema, mas é a marca e o design. E aí houve todo um trabalho de reposicionamento da Stern. Esse trabalho foi muito feito em conjunto, a 4 mãos com ele. E eu muito mais focado na parte interna, que a gente precisava realmente quebrar algumas barreiras. A empresa é uma empresa que já tinha um nome, né, um selo de qualidade, mas vinha envelhecendo, né, e a gente precisava realmente trazer ideias novas, sangue novo e reformular muito conceitos de produto, de comunicação, de atendimento. Então foi todo um reposicionamento, um trabalho de construção ali muito bem solidificado, muito bem feito, né? E, Richard, aproveitando da tua experiência aqui, eu queria tentar traçar aqui a cronologia, né, desse mercado de luxo, que quando você entrou nem tinha essa designação. Sim. Mas o que mudou, né, do que o mercado de luxo que você conheceu no início, do que ele existe hoje? Quais foram as principais transformações na tua visão? Não, as mudanças são enormes, porque quando o Collor assume e o Brasil se insere um pouco na comunidade internacional, a gente percebe que as marcas internacionais descobrem o Brasil, final dos anos 90, início dos anos 2000, e a gente precisava de alguma forma também fortalecer muito a nossa marca HSTN aqui e torná-la mais atraente, mais focada num público mais jovem.
Então, naquela época, era muito importante você ter valor de marca, construção de marca. Você levava muito tempo a construir uma marca. Uma marca levava, em média, 5, 10 anos. É um trabalho de formiguinha, né? Hoje você vê marcas digitais que se constroem em 6 meses, em 1 ano. É impressionante a velocidade com que as coisas acontecem. E a gente tem um poder da informação, né? Acho que no início da minha carreira, a informação era tudo. Você não tinha um acesso à informação tão democratizado. Hoje, o acesso à informação está ao alcance de todos. E o grande desafio é o que você faz com a informação, como é que você usa a informação. Então, eu acho que o mercado de luxo passou por grandes mudanças, e a maior mudança que ela passou foi agora com a pandemia, porque o mercado de luxo vivia um pouco numa bolha, um pouco ainda não estava tão digitalizado, até porque havia uma preocupação, como é que você vai trazer a experiência do luxo para o mundo digital, né? E isso não teve opção, teve que ser feito na marra. Então, o que levaria, de repente, alguns anos para ser feito, e em 3, 6 meses, as marcas tiveram que se reinventar, até por uma questão de sobrevivência, né? Mas aí outros conceitos aconteceram também, porque hoje a noção de luxo é um luxo muito mais consciente, é um consumo consciente, não é mais aquela coisa só um pouco exibicionista, um pouco do luxo como um símbolo de status, né? Então, você vê hoje valores muito fortes de reciclagem, de locação de bens de luxo, né? Que você não tinha isso tão forte no passado. No consumo hoje, o mercado secundário também crescendo muito mais, a preocupação com a sustentabilidade dos materiais, com o uso dos materiais, né? O mercado de moda, por exemplo, é um dos mercados que mais polui, né? Então, tudo isso impacta de uma forma enorme os valores desse mercado de luxo, né? E o que você nota de diferença no consumo do luxo de acordo com cada geração? São diferentes na forma de consumir? Se a gente pega uma geração X versus uma geração Y, baby boomers, como consumir esse luxo? Sim, é uma mudança bastante grande, porque eu acho que no início do mercado de luxo era o acesso, era poder ter, de você poder ter acesso, de você poder... Primeiro porque a gente não tinha no Brasil o acesso às marcas de luxo. As marcas de luxo chegaram praticamente no fim da primeira década do século XXI, né? 2005, 2010, as marcas desembarcam aqui, né? A bolha que estoura em 2008 e os emergentes que passam a ser vistos com muito mais interesse pelas marcas internacionais. Então, a geração do Baby Boomers era muito mais poder consumir, poder ter acesso, poder ter um produto, né? E você tinha também um diferencial grande entre os produtos, uma marca em relação a outra. Hoje as marcas são muito niveladas em termos de qualidade, porque qualidade hoje já é um padrão para todas. Quem não tem qualidade está fora. Não é mais diferencial. Não é mais um diferencial. E continua sendo, obviamente, como é que é feito, a história, né, o storytelling daquele produto, mas tem outros atributos muito mais ligados a impacto social, impacto no meio ambiente, né, a sustentabilidade da cadeia produtiva daquele produto, como é que a marca é vista, né? O consumidor de hoje, ele não olha só o produto por si só, ele tem muito mais outros valores associados que ele questiona, né? E ele é capaz de deletar uma marca porque é uma marca que não apoia a diversidade, é uma marca que não está preocupada com a sustentabilidade. Então, isso tudo é um mindset bem distinto do que você via há 20 anos atrás. E você passou rapidamente, né, quando você comenta que o Brasil abre o mercado na época do Collor, e aí as marcas internacionais começam a ter olhar para o Brasil. Sim. E depois, na JHSF, você traz marcas, né, para o Brasil, como Hermès, Valentino, Jimmy Choo. E eu tenho uma curiosidade de entender assim, o que essas marcas olham, né, como elas analisam um país para considerar ou não a entrada.
porque, puxa, eu imagino que vai muito além, né, do que é a população, do que é o poder aquisitivo, tem uma série de pontos aqui. Sim. Eu queria tentar decupar aqui um pouco desse trabalho que você fez de, no final do dia, foi vender Brasil. Não, as marcas sempre tiveram um olhar muito interessado no mercado brasileiro, né, desde os anos 90. Só que o Brasil não é para principiantes. Não é para amadores. Não é para amadores. Né, e é um mercado fechado, muito proibitivo para elas. Né, tanto que as marcas que começam a ingressar nos anos 90 vêm muito através de concessão, de franquias, né, timidamente, né, para testar o mercado. Né, e quando a JHSF inaugura o Shopping Cidade Jardim, ele passa a ser um marco, ele é um divisor de águas, né? E as marcas já tinham interesse no Brasil e ali torna-se um instrumento mais fácil de atratividade, mas mesmo assim elas não querem vir por conta própria pela dificuldade de entendimento da cultura, das barreiras alfandegárias, legais, de abertura de mercado e tudo mais. Então elas procuram vir através de operadores. E foi aí que, de repente, quando eu já tinha saído das ternas, a gente resolve abrir uma divisão de varejo dentro da JHSF para poder atrair e trazer essas marcas que têm interesse no Brasil, mas não sabem como vir. Tem muito receio de virem por conta própria. E uma das marcas mais disputadas era a Hermès. A gente já tinha isso mapeado e a Hermès, inclusive, já tinha interesse no Brasil desde o início dos anos 2000. Ela já tinha até alugado uma loja no Jardins e vinha travando uma batalha para recuperar a marca, porque a marca Hermès estava registrada com o grupo Hermes. Havia toda uma questão de disputa legal e ela não tinha o direito de uso da marca aqui, então ficou com a loja, o espaço fechado, não pôde iniciar obras, nada, e depois de 5 anos de batalha ela acabou perdendo, né? E ficou frustradíssima e tal. Então, quando nós propusemos, aí a Hermès obviamente tinha um interesse e ela então entrou com um pleito de coexistência das marcas Hermes e Hermès, alegando que são marcas tão distintas, públicos distintos, e foi justamente aí que a gente conseguiu, e a gente trouxe a marca como uma concessão, né? Nós operando, né, dentro de todos os padrões que a Hermès exigia. Mas durou pouco, porque 3 anos depois acho que eles viram um potencial e aí bateram na porta e queriam comprar a operação nossa, né? Então, porque também com a crise de 2009, 2010 nos mercados do hemisfério norte, né, os emergentes passaram a ser motivo de interesse, né? A China, a Rússia, a Índia, o Brasil. Então as marcas tinham interesse em uma presença e vinham o potencial até por uma questão de imagem, de ocupação de território. Então, a operação no Brasil, né, elas se dispunham a ter uma operação no Brasil por conta própria, mesmo que no início fosse deficitária, por uma questão de preservar, ter um controle e poder, de alguma forma, também atender esse cliente brasileiro que comprava no exterior. Que o brasileiro, para consumir luxo, ele consumia lá fora, né, no Miami, no Bal Harbour, em Nova York, ou no Faubourg, lá em Paris, tá? Então, realmente, a diferença de preço era um inibidor do consumo aqui no Brasil, né? E à medida que as marcas começam também a operar por conta própria, elas têm um controle melhor de preço e conseguem reduzir esse diferencial de preço aqui versus lá fora, né? Então, começa a crescer muito mais o interesse das marcas para operarem por conta própria. Tanto que essas marcas que nós tínhamos, né, na JHSF, muitas delas foram compradas. A Valentino hoje opera as lojas dela, né, e a Jimmy Choo também passou para outro operador. Então, a Hermès hoje está por conta própria também aqui no Brasil. Então... E uma curiosidade que eu tenho, Richard, como que é o modelo de precificação, né, de uma marca de luxo? Porque nas indústrias tradicionais é muito simples no ponto de vista de, poxa, quanto custa para produzir, qual é a margem, e você tem outros elementos no mundo do luxo que vão muito além do que está falando, né, do custo efetivamente, ou só da margem especificamente. O que passa na cabeça na hora que você vai precificar um item de luxo? Olha,
tem toda uma construção de preço, obviamente, porque os bens de luxo não têm um giro tão grande como um varejo de massa. Então, obviamente, tem todo um trabalho, né, de construção, um trabalho de marca, um trabalho de produto, um trabalho de design, de muitos, esse trabalho artesanal. Eu vejo isso no caso da Hermès. A Hermès, por exemplo, às vezes você leva 2 anos para encomendar uma bolsa. Né? E aí a pessoa fala, isso aí é estratégia de mercado, de segurar o produto para subir preço. Não é porque realmente é feito à mão, tem todo um trabalho de confecção. Né? Então, a gente sabia, quando a gente começou a operar aqui no Brasil com essas marcas estrangeiras, que o preço aqui seria mais caro, não tem como você, a estrutura de preço, a taxação de impostos é significativamente maior do que lá fora. Então, mas nem por isso, se a marca tem um valor agregado e tem uma atratividade, o cliente percebe, o cliente vai atrás. Eu lembro que quando eu abri a loja da Hermès, a Hermès queria muito que a gente trouxesse umas bolsas Birkin de crocodilo, né? E eu estava meio preocupado, porque isso é investimento nosso, que nós estamos abrindo a loja, a gente tem que pagar por elas. Dá uma ideia de valor de uma bolsa dessa. Uma bolsa dessa de crocodilo custa lá fora 25 mil euros, retail price, né? Aqui ela ia chegar para a gente quase que o dobro, 40, 50 mil euros uma bolsa, né? E a gente comprou 3, né? Morrendo de medo, né? E em menos de 10 dias vendemos as 3. As 3. E tivemos que encomendar várias outras, né? Porque, então você vê, o preço num produto do mercado de luxo, num produto de luxo, ele é muito relativo. O que está atrás disso? Como é que o cliente percebe? Tem que ter um sentido, tem que ter um valor agregado ali que você de repente possa tangibilizar isso e o cliente perceber isso, né? Porque é algo diferenciado. Você não tem milhares de bolsas iguais, né? E mesmo quando você tem uma bolsa de crocodilo, né? Aquela pele de crocodilo, aquela cor, né? Muitas dessas peças são únicas, né? Então, não é à toa que você vê hoje no mercado de luxo essa questão da personalização. Muitos produtos de luxo hoje você pode personalizar, colocar a tua inicial, colocar alguma coisa, quer dizer, isso também agrega valor ao produto que você está comercializando. E falando de carreira agora, Richard, na sua visão, o que é necessário hoje para um profissional crescer no mercado de luxo? Curiosidade, a vontade e abertura, capacidade de estar o tempo todo. Não tem caminho, né? Não tem estrada pré-traçada, não tem, né? A gente passa hoje por uma disrupção tão grande em tantos segmentos que é muito importante você investir na tua formação, na tua capacidade de leitura, de antecipação, de visão, né? De ter uma escuta ativa, um olhar atento de observação e de ser uma pessoa curiosa. Isso para mim hoje é fundamental, né? Eu achei interessante o que você colocou. Nos primeiros episódios do podcast, eu tive a oportunidade de entrevistar a Nathalie Klein. Sim. E eu comentei com ela, eu falei assim, Nathalie, eu nem sei se você tem essa informação, mas eu conheci uma vendedora lá da tua loja que eu achei a estratégia que ela tinha fantástica. Que toda vez que uma cliente dela ia viajar, ela se predispunha a ajudar a arrumar a mala sem nenhum custo, porque era a melhor forma dela conhecer o guarda-roupa das clientes e a partir daí ela conseguia identificar o que era melhor oferecer. E eu achei isso de uma estratégia. Bom, eu sou muito distante desse mundo, né? Na hora que ela me contou essa estratégia, eu falei assim, puxa, que coisa mais genial. E também o que você falou da curiosidade, da preocupação, do interesse. E eu não tenho a menor dúvida que o que ela é capaz de oferecer depois de conhecer o guarda-roupa da cliente é um negócio muito mais poderoso. Sem dúvida, não. Isso é básico, fundamental. No mercado de luxo é muito importante você conhecer o teu cliente, você ter uma relação fora de uma relação comercial, né? Porque, no fundo, você acaba sendo uma espécie de confidente, uma relação de intimidade com o teu cliente, né? Então, essa questão de você conhecer o guarda-roupa, conhecer o que ela tem, a gente notou isso muito claro quando a gente abriu a Hermès. Falei, puxa, nós vamos ter uma concorrência que é a Hermès de Paris. O cliente vai vir à nossa loja aqui, ver o produto, ver o nosso preço, deixa, eu vou comprar lá fora, né?
que acabou acontecendo? O cliente via lá fora o produto e comprava aqui. Por quê? Porque aqui você tem alguém que fala o seu idioma, né? Sabe dos hábitos, dos gostos daquela pessoa, sabe quem é a pessoa. Lá você era atendida como se fosse uma chinesa, uma russa, uma brasileira. Mais um turista. Mais um turista, né? Aqui a gente desde o início se preocupa muito, e isso é uma coisa que eu acho muito legal do mercado de luxo, é a qualidade do atendimento, a capacidade de encantamento, de você superar as expectativas, de estabelecer uma forte relação, né? Então você tem às vezes clientes que são clientes para a vida inteira, e você acaba atendendo às vezes a segunda geração, né? O filho que vai casar e depois que vai ter um neném, o neto que nasce. É uma relação construída que isso no caso do mercado de joias, então é maravilhoso. Você vê a Stern, que é uma empresa que tem, sei lá, 70 anos de história, tem gerações de clientes, e você lida com alguma coisa de valor simbólico, intrínseco, muito alto, né? Então, como trabalhar isso, né? Criar essa relação de valor, é muito, muito incrível. Você tem assim, e você conhecer os hábitos do cliente, se tem cachorro, não tem cachorro, o que gosta, o que não gosta, você constrói já a tua próxima venda, você constrói um adicional. E isso, as marcas de luxo têm isso muito bem feito, muito bem mapeado, né? De como é que elas trabalham nessa construção da relação. E Richard, agora sobre carreira, ser um líder no mercado de luxo, é diferente do que ser um líder em outros mercados? Olha, ser um líder em qualquer mercado não tem muita diferença, né? O pessoal acha, mercado de luxo é uma coisa e tal. É um tabu, né? Às vezes as pessoas têm um pouco, acham que o luxo é igual à arrogância, né? Um pouco de prepotência. A minha maior dificuldade na área comercial com a equipe de vendas, né? É muito de você não ficar um degrau acima do teu cliente, né? Porque a pessoa acha que de repente está envolvido naquele mundo e fica um pouco até... E é muito comum você ver isso lá fora, quando você entra numa loja, o cliente não acknowledge você, não cumprimenta você, nem que você que esteja ocupado, né? Então, essa coisa que a gente tem muito forte aqui no Brasil, do calor humano, da relação mais emocional, é muito importante. Então, isso para mim é uma coisa que vem junto com essa questão de você atender, como estabelecer essa relação de confiança, de construção de valor. E quais são os principais erros, ou o principal erro que você cometeu como líder e que te trouxe maior aprendizado? Olha, primeiro, não ouvir a equipe. Muitas vezes você tem aquela coisa que você acha que você sabe mais, que você está certo, e você muitas vezes quer convencer a equipe do contrário, né? Então, acho que a gente tem que ter uma leitura muito sensível, muito aberta, de saber ouvir, de saber construir junto com o teu time a solução. Então, muitas vezes, acho que no início da minha carreira, aquela sede, aquele ímpeto de você querer fazer, você acha que você sabe mais, que você tem mais informações, né? Então, acho que isso é uma questão que a gente... é um erro que acho que a voz da experiência, da maturidade ensina muitas vezes de que não tem caminho certo, caminho errado, né? Então, a construção de soluções junto com o time é muito importante, até para que o time também se engaje e se aproprie daquele caminho, daquela solução, né? E qual que foi o feedback mais duro que você já recebeu, mas você vê que foi fundamental para a sua evolução? Eu acho que teve uma vez uma situação com um gerente, né, que eu sempre tive um olhar muito humano, né? Eu acho que sempre o que me atrai, o que eu gosto, né, acho que é uma das minhas forças, é a capacidade de me relacionar, de fazer relacionamentos, né? Então, eu às vezes não gosto de impor uma decisão, porque eu acho que o cargo te dá o direito de você, de repente, dizer, é assim que eu quero, é para lá que a gente vai, né? E muitas vezes eu tinha às vezes uma preocupação de não querer me dispor, né? Então, uma vez eu lembro que um gerente meu reclamou comigo, né? E sentia falta de que... né? Então, isso foi um aprendizado para mim. Acho que a gente tem que saber dosar isso, você tem que saber engajar com a equipe, ouvir a equipe, mas tem um momento que você, como líder,
tem que assumir, apesar das divergências, apesar de ter, às vezes, opiniões que não são unânimes, né? E se impor, e como construir isso, e como você poder argumentar para que aquele que se sentiu derrotado não se sinta fora do time, fora do jogo, né? Então, acho que isso foram aprendizados importantes que eu construí na carreira, de como fazer isso e saber ser assertivo e quando ser assertivo, né? Porque a assertividade na liderança, ela é muito importante, mas você vê muitas vezes líderes que são assertivos, muito rápidos, ou muito de imediato, ou muito... E com isso você pode estar tolhindo a equipe de se engajar, se apropriar daquela solução, daquele processo, né? E ao longo do tempo, Richard, você como líder teve a oportunidade de desenvolver muita gente, dar oportunidade para muita gente, promover muita gente. O que eram as principais características que sempre te brilhavam aos olhos ali e falavam assim, puxa, isso é o profissional que eu normalmente aposto? Você acabou de responder, brilho nos olhos. Porque, para mim, brilho nos olhos é algo fundamental, né? Porque se a pessoa não tem tesão, não tem vontade, não tem, sabe... É curioso, a gente, nesse mercado de luxo, você precisa ter pessoas que têm um nível emocional, né? Às vezes até um nível social, para poder manter uma conversação com o teu cliente, né? Então, quando você me pergunta o que precisa para estar no mercado de luxo? Cultura, educação. E eu acho que tem gente que quer, fica deslumbrada, quer entrar no mercado de luxo, mas não tem, né, educação, não tem cultura. Isso é uma questão que nos mercados mais maduros já vem com. Se você recruta um vendedor na Europa ou nos Estados Unidos, o nível cultural é maior, o nível educacional também, né? Então, eu acho que uma coisa importante que a gente tem, um gap aqui, é nessa questão de educação, do respeito, de poder manter uma conversação. Então, a cultura é uma coisa muito importante. Então, eu acho que brilho nos olhos, a questão de nível educacional, nível de formação, né? A curiosidade, a pessoa que tem um interesse em aprender, né? E, já me lembro que a gente falar, no mercado de joias era muito comum a gente admitir senhoras que nunca trabalharam, que estavam experimentando já na faixa de 45, né? Os filhos já cresceram, era uma bióloga, uma arquiteta, enfim, alguma outra profissão liberal que não exerceu e que quer voltar para o mercado de trabalho. Então, trabalhar com venda de joias é uma oportunidade. E você tinha, às vezes, pessoas que se realizaram com essa carreira de uma forma brilhante, né? Então, não era questão de idade, era muito mais uma questão de apetite, de vontade, de curiosidade, de querer fazer. E às vezes você pega um jovem de 25, 28 anos que parece uma pessoa de 60 e tanto, 70, já está assim meio cansada, desinteressada. Então, esses pequenos detalhes revelam muito da pessoa, né? E, Richard, como é que o IPO entrou na sua vida e o que ele te trouxe de contribuição? O IPO foi muito importante, foi um divisor de águas para mim, porque quando eu vim para São Paulo, a ideia é que eu ficaria aqui 3 a 5 anos. Essa era a proposta de trabalho. E eu sou carioca de origem e entrei na Gartner pelo Rio, né? Então, eu tinha planos de voltar para o Rio, né? Mas o IPO me deu uma rede de conexões, me deu uma oportunidade de relacionamento muito grande. E acabei ficando. Já estou aqui há 30 anos em São Paulo. Então, e eu, como bom curioso, logo que entrei, tentei tirar o máximo que eu podia do IPO. Eu fui a 10 universidades, fiz o curso do IPO de Harvard, fui a vários eventos internacionais, eventos regionais. Então, aquilo me deu uma expansão, uma abertura e que fez valer muito o porquê estar no IPO, né? Então, sou muito grato ao IPO e nos últimos anos estou devolvendo ao IPO, né? Na medida que eu hoje estou numa terceira etapa da minha vida, né? Já fui executivo
40 anos, mais de 40 anos, e eu falei, chega de ser executivo, é uma vida dura, você tem uma responsabilidade, tem que estar liderando o tempo todo, né? E eu queria buscar outros caminhos para mim, né? E um dos caminhos justamente foi, primeiro, atuar como mentor e como coach. Nunca tinha pensado nisso, mas foi uma coisa que naturalmente me encaminhei, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com equipes de alta performance. Eu acho que no varejo de luxo, mercado de luxo, você tem que ter pessoas com brilho, né? E isso faz toda a diferença, com essa vontade de ir além, né? E o IPO também surgiu como uma forma de poder dar de volta à organização, que é uma organização de membros, né? O quanto ela agregou para mim, o quanto ela me entregou, né? E Richard, falando em devolver para a sociedade, poxa, você também vem sendo bastante ativo no terceiro setor. Poxa, o Alicerce aí, a gente é super fã aí do trabalho. Sim. Que o Paulo tem feito com todo o time aí. Eu queria que comentasse um pouquinho aí como é que você enxerga aí, ou seja, um trabalho como esse, a visão que você tem para esse terceiro setor, da gente realmente devolver para a sociedade. Não, eu vejo que a chave da transformação do nosso país passa por educação. Educação é fundamental. Se você olha o Brasil e a Coreia do Sul, há 20 anos atrás, década de 80, eram países taco a taco, né? Hoje, olha o que a Coreia do Sul atingiu, olha onde é que nós estamos a nível de educação. E a pandemia, acho que só atrasou a gente, só teve um impacto negativo, né? Então, o Brasil é um país de muitas desigualdades, né? E nesse terreno da educação, a educação é a chave para dar acesso, para oferecer condições de melhoria. Então, eu já vinha acompanhando o trabalho do Paulo no Alicerce, eu era colaborador do Paulo, né, já antes da pandemia, né, e em 2019 eu passei por uma experiência pessoal muito dura, né? Eu perdi um filho com 29 anos e isso foi um baque pra gente, né? E depois disso veio a pandemia, então eu fiquei muito pensando de que forma eu posso transformar. Eu tinha dois caminhos, ou eu ia sucumbir, porque realmente é uma experiência tão dolorosa, né? Ou a gente tem que se reinventar. Então eu falei, eu preciso botar minha energia para alguma coisa, como é que eu posso ajudar a transformar, né? E a gente justamente montou um projeto em homenagem ao Daniel e o Paulo foi instrumental para fazer isso, né? A gente adotou um polo, né, na Brasilândia. Hoje temos 100 crianças jovens de 6 a 17 anos, que a gente oferece o ensino contraturno, né, o ensino complementar, e é muito gratificante isso, né? Isso para mim está sendo uma experiência muito prazerosa. Eu hoje estou como investidor do Alicerce, eu sou conselheiro do Alicerce, então eu estou muito engajado nisso, além do fato de que o Paulo é um amigo fantástico, e está também nos ajudando aí no IPO. Ele está hoje como diretor regional de impacto para a América Latina do IPO, e é uma pessoa muito focada nessa questão do impacto social, da governança e a questão ambiental também. Então acho que ele é uma pessoa que é um catalisador muito grande para isso tudo. Bom, gente, já fica o convite aqui, quem ainda não escutou o episódio com o Paulo Batista falando da Alicerce, tá super convidado, vai lá, porque vocês estão perdendo ali, tem muito aprendizado. Já vou fazer aqui um jabá aqui do episódio do Paulo. Faz favor. Tem muita coisa interessante. E Richard, tem uma pergunta aqui que eu estava aguardando que eu preciso te fazer. Como é que você consegue manter essa paz, ser um cara sempre alto astral? Acho que, eu não me lembro de ter te encontrado uma vez aí que você não tenha, assim, pelo menos, assim, tá sempre bem, assim, e quando eu digo bem, atento a escutar os outros. Sim. Isso me chama muito a atenção no seu perfil. Olha, eu acho que eu sou muito grato que quando eu estava na faculdade, eu tinha na época 18, 19 anos, eu estava muito inquieto, né? O que eu vou fazer da minha vida? Eu não tinha ainda muito claro o meu caminho. Eu sempre fui um jovem assim, muito tímido, muito embotado, assim,
A minha educação, né, meu pai, como bom alemão, era muito rígido, então tem que fazer, tem que ser, e eu comecei a entrar em conflito comigo, né, e naquele momento foi quando eu tomei a iniciativa de buscar terapia, né, e eu fiz terapia naquela época por uns 10 anos. A terapia foi muito importante para abrir a minha cabeça, né, da terapia eu fui aprender a meditação, voltei a estudar música, eu toco clarinete, eu sou apaixonado por música clássica, conheci a Cristina, minha esposa, num conjunto de sopros, que ela também é clarinetista, e a gente está casado há 45 anos, e então comecei a abrir um pouco a minha cabeça, e hoje eu estou no 4º ciclo da minha terapia. Fiz terapia, parei, depois fiz uma outra etapa, também parei, depois fiz de novo. Então isso tudo ajuda você a se conhecer melhor, porque é fundamental a gente se conhecer, né? A gente, sabe, como é que você vai querer se relacionar com outras pessoas se você não se enxerga, se você não tem a tua autoestima, se você não tem uma paz interior, se você não tem um equilíbrio? Então eu sempre busquei, né, a meditação, o esporte, a atividade física, né, de ter aqueles momentos comigo mesmo de manhã, sempre que antes de ingressar no trabalho, eu de manhã cedo, eu sempre parava para pensar o que eu tenho hoje, o que me espera hoje, o que eu aprendi com o dia de ontem. Acho que é muito importante a gente ter esses momentos interiores conosco mesmo, porque as pessoas estão tão aceleradas, o volume de informação, é o WhatsApp, é o e-mail, a gente está o tempo todo correndo atrás do rabo, entendeu? Então, isso aqui tira você do foco. Então, eu acho que é fundamental a gente ter esses momentos de a gente estar bem consigo. E quando eu não estou bem, então sai, vou dar uma caminhada, vou pensar, vou ver o que está acontecendo. Então, a escuta ativa para fora, mas a escuta ativa para dentro, né? E eu acho que nisso também ouvir tua intuição. A intuição é uma coisa importante, a gente tem que saber valorizar ela, né? E isso te ajuda a sintonizar com a tua paz interior. E a sensação que eu tenho, Richard, concordo muito com o que você está falando, a gente vive num mundo, além da gente entrar no automático, a gente se culpa por ter tempo livre. Exatamente. Como assim? Eu tenho uma janela aqui que não está preenchida na minha agenda. Nossa. Olha, os primeiros anos agora, depois que eu saí da vida executiva, cara, eu fiquei em culpa, né? Um dia eu fui correr no parque do Ibirapuera às 11 da manhã, eu me senti mal, um dia de semana, como é que eu faço isso? Não pode, entendeu? Então, e eu sou uma pessoa muito disciplinada, né? A disciplina, desde cedo, entrou muito forte na minha vida. Meu pai e minha mãe, como imigrantes, já coisa de, sabe, não, você tem que fazer, tem que estudar, tem que fazer, era uma cobrança muito sutil, não era uma cobrança explícita, ela estava implícita ali. Então a disciplina, eu sempre ouvia muito do meu pai isso, primeiro o dever, depois o prazer. Então acho que hoje eu estou me dando o luxo de poder, vamos juntar o prazer com o dever, não tem mais dever, sabe? Acho que hoje eu já me provei, já construí, já tenho uma trajetória, sabe? Hoje é o momento de você buscar o prazer, né? Com responsabilidade, sem dúvida, né? Você tem ainda um papel, tem desafios, a gente continua tendo desafios, né? A gente não quer parar no tempo e no espaço, mas é muito importante essa questão da gente se dar o direito de poder ter o equilíbrio. E eu acho que a pandemia trouxe para todo mundo uma parada, uma obrigação de reflexão mais do que necessária. Vamos aproveitar isso. Eu acho que a gente tem um legado que a pandemia nos trouxe. Ruim, né? A gente vê na educação, foi um atraso, né? um retrocesso na parte da saúde, mas tem ganhos muito importantes que a gente pode, obviamente, fazer uso disso. E, Richard, como é que tua voz interna fala com você? A voz que te acalma, te dá porrada, te acelera. Não, faz de tudo, cara. Dá porrada, me cobra, sabe, me exige, né? Mas também me acalanta, sabe, me acalma. Então, ela tá ali presente, é muito mais sou eu comigo mesmo. Ela não é um ente fora, ela é uma coisa já incorporada que a gente vai, né, ajuda você a seguir em frente, né? Acho que isso foi muito importante, especialmente com essa questão da superação do luto, né, da perda de um filho, que foi uma coisa assim que
para mim foi, né, um aprendizado, um legado. Quer dizer, eu acho que de repente, se por um lado eu fiquei tão triste, tão arrasado com essa perda, eu falei, como é que eu posso usar disso, né? Tudo que acontece na vida, a gente tem que trazer algum aprendizado nisso. Mesmo as coisas mais difíceis, né, mais contratempos, que eu tive vários, né? Como é que se a gente não tem a capacidade de olhar, ver que legado, como é que a gente de alguma forma consegue seguir adiante, eu acho que a gente não cresce, né? A gente não evolui. E, Richard, a gente falou muito de vaidade no início aqui da nossa conversa. Sim. E dos desafios. Você é um cara que, poxa, você cresceu, você teve acesso a muita gente bacana, o próprio IPO traz acesso a muita gente bacana. Como é que você controla o teu bichinho da vaidade aí, do teu ego? Porque eu te vejo também muito controlado aqui. Você tem algum exercício de check de sanidade? Não, eu escuta, eu acho que talvez pelo fato de ter essa educação mais europeia dos meus pais, né, ele tem essa questão de low profile, né? O europeu é muito do trabalho, da disciplina, da leitura, da cultura, né? Então, a vaidade, né? E você vê isso muito, a própria família da Hermès, os donos da Hermès não são protestantes, os protestantes têm essa questão de não serem exibicionistas, não tem essa coisa a vaidade não aparece de uma forma tão, né? E isso eu aprendi muito também com o próprio Seu Stern. O Seu Stern, o fundador da Gastern, era uma pessoa incrível, um cara super simples, né? Todo mundo imaginava, o presidente da Gastern deve ser um cara, deve ter um escritório, deve ter um jatinho, deve ter tal. Ele tinha um Gol, tinha um carro dele, era um cara super, sabe, boa gente, super simples, não tinha essa coisa da vaidade. Então, a vaidade nunca fez parte, assim, muito como uma coisa, como um valor. Então, ela não sobe a minha cabeça. Eu acho que isso é um valor também que eu passei para meus filhos, né, de que, né, mais que a gente convive, né, num ambiente, né, de elite, né, a gente saber quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. Eu acho que eu sempre tive muito respeito a essa questão de não parecer arrogante e não ter a vaidade como uma coisa que te cega, né? E, Richard, chegamos agora no momento Headhunter. Sim. Qual que é a pergunta que você sempre fez ou faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? O que você faz nas horas vagas? Sempre. Porque, cara, eu tive tantas experiências com essa questão de CVs, né? Eu devo ter, na minha vida profissional, manuseado, sei lá, mais de 500, né? Eu lembro que uma vez peguei um candidato, achei o CV dele maravilhoso. Puxa, build to suit que nós precisamos, né? Chamei o cara para entrevista, né? Nossa, no papel vale tudo, né? Você vê o cara ao vivo, eu falei, gente, isso aqui não tem nada a ver com papel, como eu tô numa ilusão, né? Então, essa questão de saber o que brilha para ele, que ele sabe, porque você vê muitas pessoas, às vezes, focadas na carreira, né? No mercado de trabalho, na carreira. E isso, a gente não contrata uma máquina, a gente contrata uma pessoa, né? Eu tenho interesse em saber quem é essa pessoa, né? Que dá tesão nela, o que ela é apaixonada, o que ela sabe, se dedica de corpo e alma. Então, eu sempre procuro, a primeira pergunta é, o que você faz nas horas vagas? O que você tem? Sabe? E dali você constrói e começa a ter uma relação que você possa enxergar um pouco melhor quem é esse profissional que você está entrevistando. Isso me lembrou o Fábio Barbosa, né, que foi presidente do ABN, sim, editor Abril. Foi do IPO também, muitos anos. IPO também. E ele tem uma frase que é clássica, né, que ele fala, não, contratar profissional é fácil, o difícil é o ser humano que vem junto. Esse daqui é o grande desafio. Exatamente. E, Richard, que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Uma pessoa muito racional, porque eu acho que a gente é ser humano, sabe? E eu acho que é importante ter a racionalidade, mas no fundo tem um bichinho da emoção ali dentro, tem uma coisa que precisa tá viva. Não digo de uma forma desordenada, né? Porque muitas vezes também tem o oposto, né? Um cara que é super emocional, se desestrutura, não tem capacidade de atuação no momento de crise, né? Então
Então, mas eu acho que é importante esse equilíbrio da razão com a emoção. Então, eu acho que alguém que é só racional, às vezes na hora acaba não tendo soft skills, e isso para mim é muito importante. Eu sempre olhei muito na contratação os soft skills, porque os soft skills é que vai te dar a capacidade de crescimento para aquela pessoa. Hoje, nesse meu trabalho de coaching, o que eu mais atendo, né, empresas que pedem ou o profissional que procura, ele é um cara técnico, excelente, desenvolve, analista e tal, e aí ele é jogado numa posição gerencial ou vai para uma diretoria, né? E o cara não tem a capacidade de agregar, de liderar um time, de se relacionar, de construir ali, né, uma equipe de alta performance. Então, o cara, eu acho que a virtude de um líder é enxergar até onde, o que você pode tirar daquela pessoa, sabe? Como é que você pode levar ele ao grau máximo de capacidade, de potência? Que cada um de nós, né, tem as suas limitações, né? E o líder é importante enxergar essa capacidade de poder. Então, eu sempre fui um defensor, né? Eu, na minha trajetória, mandei embora muita gente, mas sempre fiz com muita tranquilidade, porque eu sempre apostei tanto nas pessoas, que a pessoa de repente não vingou, não deu certo, é porque aquela empresa não é adequada para ela não está feliz. Não dá match. Então não está match, então é numa boa, e a pessoa sabe que não foi por falta de investimento, de apoio, né? Eu sempre fui assim muito de valorizar as pessoas, né? Então... E Richard, quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Olha... acho que até hoje eu tive uma vez uma experiência com um gerente que não gostava de mim. E, de certa forma, também eu não gostava muito dele. Mas olha, obviamente, você como superior dele, você não pode misturar, enfim, as suas impressões pessoais, o teu gostar ou não gostar, né? Eu sempre tive, assim, bastante respeito por ele. Mas ele era um cara bastante seco e bastante racional. Exatamente, era um cara que... Então, ele não gostava que eu volta e meia cutucava ele pela forma como ele geria a equipe dele. Então isso ele criou, o cara realmente acabou que ele saiu da empresa. Acho que ele viu que eu não era fit para trabalhar com ele, entendeu? Então melhor. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? O que você considera nessa questão do soft skills, né? Uma pessoa que você trabalha com você, que você sente que não consegue desenvolver os seus soft skills. Como é que você procura apoiá-lo? Que maneira você tem, que experiência você tem nesse sentido de poder ajudá-lo a se desenvolver? Acho que o primeiro ponto, Richard, eu estou contigo, tem uma pesquisa que foi feita em conjunto com Harvard e Yale, que mostrou que 85% do sucesso profissional e pessoal de alguém é determinado pelas soft skills. Sim. 85%. E quando a gente fala de soft skills, a gente aprende que para você conseguir desenvolver uma soft skill, e é possível desenvolver qualquer uma das soft skills, só que você precisa de 2 elementos. O primeiro é intencionalidade. Sim. A pessoa precisa querer, não adianta alguém pedir ou falar que você precisa. E o segundo que é estar disposto a colocar em prática. E colocar em prática mexe com sair da zona de conforto, efetivamente nos cutucar, e nem todo mundo está disposto a isso. Um elemento importante também para a gente colocar aqui. Hard skill, a gente aprende de fora para dentro. Sim. Soft skill ao contrário. Exatamente. É de dentro para fora. Então esses são elementos fundamentais. Muito legal. E chegamos agora, Richard, no momento Dona Ângela. Sim. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Porque eu sou um pouco fora da caixa desse meio executivo, né? Eu sempre me sentia um pouco peixe fora d'água no mundo executivo, né? O mundo executivo tem muito uma questão do bottom line, do número final, do EBITDA, sabe? E eu sempre me sentia um pouco cobrado por isso, de uma forma muito única, né? E eu me sentia um pouco uma pessoa com outros interesses, né? Com uma abertura, com um olhar diferente. Eu sempre me senti meio esquisito no mundo profissional. Eu sempre gostei muito do mundo das artes, mundo enfim, da cultura, da educação, e o mundo empresarial tem horas que ele é um pouco hard skill demais, né? Eu me sentia um pouco esquisito.
E qual que foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Alguns, vários. Eu acho que o perrengue que eu passei como CEO de uma empresa joalheira foi quando a gente teve um assalto a uma das nossas lojas, né? Foi duro, fizeram a nossa gerente de refém, foi um momento muito complicado, porque foi eles seguiram a gerente, mantiveram a gerente como refém durante a noite, então toda a situação envolvida nisso foi um perrengue de lidar com polícia, lidar com... foi um abacaxi grande. Esse daí não tem MBA que prepare você para isso. De jeito nenhum. Mas aí foi muito importante o apoio do meu fórum, né? O fórum do IPO, acho que é o teu private board, né? É um ambiente que você tem, assim, trocas e grandes aprendizados. E Richard, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha? Fazer relações, fazer a ponte, fazer entendimento, buscar diálogos, né? Buscar, enfim, conexões. Como é que a gente pode fazer pontes em situações de divergência, em situações de conflito? Acho que esse é o meu lugar de potência, né? Das conexões, a capacidade de ouvir um lado, de ouvir outro lado e junto tentar buscar. E eu acho que é uma coisa que hoje em dia está tão escasso, né? Você vê hoje as coisas, é branco, é preto, né? Faltam 50 tons de cinza, falta diálogo, falta construção. As pessoas hoje estão numa impaciência e numa disputa de certezas, né? Eu tô certo, você tá errado, né? Então, isso para mim hoje me dói, me machuca. Acho que meu lugar de potência é justamente ajudar a construir isso, e eu acho que é nessa busca, nessa construção que eu caminho. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para ter sucesso. Que eu choro. As pessoas têm medo de dizer que chora. Chorar parece uma fraqueza, né? Eu acho que todo líder tem momentos também de se emocionar, de tristeza, né? Então acho que é importante a gente saber lidar com a gente mesmo, com as emoções que afloram, né? E ter a leitura delas na hora certa. Às vezes você vê líderes que estão cobertos de razão e que perdem pela forma totalmente a razão. Descontrole emocional, são, sabe, agressivos, desrespeitosos, sabe? Você cria uma reação de antagonismo péssima, horrível, né? Então, eu acho que é uma qualidade muito importante, né? E uma habilidade a ter que ser desenvolvida. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses? Seja em conhecimento ou habilidade? Espanhol. Primeira coisa, como líder da América Latina, eu tive que aprender espanhol, então estou fazendo curso de espanhol. Não, e enxergar um pouco mais outras culturas. Eu acho que uma coisa que é muito legal, né, e no mercado de luxo é importante, a gente tem a visão do brasileiro, né? O brasileiro, né, essa coisa mais afetiva, expansiva, né? E a gente acha que as pessoas são todas assim, né? E eu acho que eu viajei todo mundo, né? Através das marcas que eu trabalhei para conhecer outras culturas, como é importante conhecer outras culturas e como conhecer as pessoas, né? Agora estou mergulhando um pouco mais na América Latina também, a outras culturas. Então essa abertura de conhecer, de aprender com os outros é muito bacana, né? Isso, eu estava vendo ontem a Copa do Mundo lá e o Japão jogando lá com a Alemanha, né? São dois mundos tão diferentes, né? Então, entender um pouco, respeitar um pouco o outro, né? E é muito importante, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma rata, quando eu cumprimentei uma pessoa, né, de uma outra marca, e eu coloquei a mão no ombro, como uma coisa assim eu não conseguia ouvir o que ele estava falando, que chegar mais perto. Ele falou, por favor, não me toque, né? O toque, muitas vezes, em algumas culturas, não é uma... Isso era de qual cultura, Richard? Alemã. Alemã. Então, essas coisas são aprendizados que a gente tem que ter. Então, isso eu estou aprendendo o tempo todo. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado? Como é que você se desenvolve?
É podcast, é leitura, é curiosidade de ler, de saber, né? E é através das artes também, que eu acho que as artes ajudam você a aumentar a sua sensibilidade, mas é sempre livros, leituras. Acho que o YPO é uma fonte importante através dos learning events que a gente tem, cursos em Harvard, em Stanford, sempre está sempre aprendendo. A gente tem que estar sempre em busca. Na hora que a gente para de evoluir, a gente morre. Então tem que estar o tempo todo conhecendo, lendo, e hoje em dia não tem um caminho só, é multiplural, né? A gente tem que buscar informação e aprendizado. E Richard, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Bom, teria vários nomes para sugerir. Eu acho que sempre temos o que aprender com as pessoas, né? Mas, assim, de bate-pronto, de imediato, quem vem são as pessoas mais próximas a mim, são meus colegas de fórum. Eu tenho 3 pessoas do meu fórum que eu acho que seriam bárbaras para você conhecer. O primeiro é o Daniel McCoy. Ele tem uma trajetória na área financeira e é um cara como pessoa muito completa, muito interessante a história dele. Depois o Mário Mello. Mário Mello foi um cara que também tem uma trajetória profissional brilhante e foi quem trouxe o PayPal para o Brasil, fundou o Poder do Voto, que é preocupado com essa questão da qualidade dos votos, da qualidade do nosso Senado, da nossa Câmara. Hoje está como VP do Banco Safra e é um cara muito interessante para você conhecer, né? E o terceiro é um alemão de origem que nem eu, mas é um alemão brasileiro já aculturado, casado com uma latina, uma colombiana, que é o Nicolas Fischer, que é o presidente da Coty. Ele é um cara também muito interessante de você ver como ele pôde trazer a bagagem, né, da disciplina, da cultura dele e adaptá-la e fazer uso das duas culturas de uma forma muito harmônica e muito interessante como ser humano. Acho que são pessoas legais. Lista, hein? Opa! E Richard, tem uma pergunta aqui que eu faço para todo mundo que passa por esse podcast. O que é felicidade para você? A felicidade é estar com a família, é curtir bons momentos juntos, né? E eu adoro. E agora virei avô, né? Então eu estou com 2 netos e por acaso o meu neto está passando agora 10 dias conosco, os pais. Meu filho mora em Palo Alto, lá na Califórnia, e então ele e a minha nora está fazendo Berkeley, então deixando aqui 10 dias o neto, então uma trabalheira, mas é muito gostosa essa função de você não ter a responsabilidade de educar, só tem coisa boa, pode estragar, só a melhor parte, é tão bom isso, né? Mas enfim, eu gosto muito então isso para mim a felicidade tá em família e poder ter bons momentos com os amigos e poder propiciar como essas crianças lá do Alicerce, lá do projeto Daniba, né? Eu fiz anos agora, mês passado, recebi cartinhas dos alunos, cara, cada carta linda, obrigado por que você está nos oferecendo. Cara, eu fiquei emocionadíssimo, eu fiquei tão, feliz de ver que, puxa, eu estou podendo ajudar, podendo transformar. Isso para mim não tem preço. É o que faz valer, né? É o que faz valer, cara. Isso é felicidade. Né, poder ajudar os outros. Eu estou sempre ajudando. Alguém me pede uma dica, pede para ajudar. Você conhece fulano, eu não tenho acesso, você pode me ajudar, não sei o quê. Eu estou sempre ajudando a todo mundo. Né? Demais. Ô Richard, antes da gente terminar, tem um presente aqui para você. Opa! É um óculos da Ferragamo. Que legal. E a Ferragamo aqui é quem fabrica os óculos e distribui os óculos é a Machon. Então o nosso colega, o YPO, o Marcelo Kitsuda, eles estão sempre aqui apoiando o podcast. Eles fazem aí dão uma stalkeada no perfil do convidado aí para encontrar o melhor modelo. Aí falaram, esse mas é lindo, adorei. O Richard aí. Acertou em cheio. Marcelo, você tem bom gosto, hein? Muito bom. Legal. E Richard, pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente? Olha, me encontram no LinkedIn, né? Me encontram através do meu site. Eu tenho rbconsultoriaestratégica.com.
E projetos eu estou hoje dedicado muito a conselhos, eu estou em 3 conselhos consultivos, eu estou também em algumas startups, estou no IPO e continuo fazendo uma jornada de atendimento de mentorias e de coaching. Então, através do meu site ou através do LinkedIn, é fácil me achar. Muito bom, Richard. Adorei. Muito obrigado mesmo por abrir sua agenda, que a gente conseguir esse bate-papo tão bacana. Tenho certeza que todo mundo que está nos escutando até aqui saíram com páginas e páginas de anotações. Um prazer estar aqui. Eu sou fã do teu podcast. Acho muito legal o que você vem fazendo, né, de democratizar as informações e passar as experiências. Isso é de uma riqueza e de uma generosidade, né, que eu só tenho a aplaudir. Obrigado. E agora contigo aqui é ainda melhor. Muito obrigado mesmo. Valeu, obrigadão.